Inovar com móveis de qualidade, conforto e sofisticação faz parte da nossa essência. Nós acreditamos na importância de valorizar suas vitórias e sabemos que cada conquista conta. A Real Wood hoje é uma home store, onde você encontra toda a linha de móveis sob medida. Nós somos especialistas em estofados de tecido. Nós temos hoje a maior coleção de estofados de couro da Serra Gaúcha. Além dos móveis, nós temos quadros, louças para mesas, peças, obras de arte para compor toda a decoração. E agora está chegando uma coleção nova, ou seja, sempre está chegando uma coleção nova na Real Wood Home Store. Histórias de Gramado. Oferecimento Verte Stadeco e Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Real Wood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, num patrocínio de Golden Lagueto Multipropriedades e Real Wood Home Store. Hoje estamos recebendo aqui o amigo Darcy Michaelsen, né, de pessoa por demais conhecida, família tradicional de Gramado e que com certeza vai nos trazer muitas histórias e histórias, né, de Gramado, né, Mica? É um prazer te receber aqui, Mica. Obrigado, Luia, muito prazer, eu que agradeço a oportunidade. Eu assisto a todos os episódios, já assisti alguns 2, 3 vezes, inclusive. Beleza. Gosto muito, acho muito bacana, a iniciativa maravilhosa e desejo que continue por muito tempo. Vamos com certeza. Sucesso. Sabe que, na verdade, a gente começou essa história exatamente, essa história do programa em si, exatamente para reunir essas pessoas, eu sempre digo, que tem hoje acima de 50, 60 anos, que conheceram a história do Gramado que começou a mudar e Gramado que, com iniciativas daqueles anos 60, 70, né, se transformaram nessa referência nacional, né? Mica, a tua família, eu conheci e tal, morando na Avenida Borges de Medeiros. Desde do teu nascimento e tal, você morou na Borges ou vocês moravam em outro local aqui em Gramado? Aliás, só lembrando, o Darcy é filho do nosso ex-prefeito, segundo prefeito de Gramado, Arno Michaelsen, né? E também foi membro da primeira Câmara de Legislatura da Câmara de Vereadores. Exatamente. Isso. Então, tu sempre morou na Borges ou não? Por 20 anos na Borges, mas foi assim, eu nasci na Tapera. Aliás, a tua mãe é Caberlon. Minha mãe é Caberlon. Isso. E da Várzea Grande. Eu nasci, eu e Delmar nascemos na Tapera. A minha irmã mais nova que nasceu aqui na cidade. Antes de morarmos aqui, isso eu não me lembro, porque o pai tinha uma casa ali, onde é a casa do Wilson Tomazelli, ali, por ali. Certo, João Petri, mais ou menos. João Petri, era ali, eu não lembro. Eu já fui para cá. Me lembro assim, a partir dos 7 anos, já na Borges, já na casa que o pai fez. Tinha a loja Estrela. Sim. Era uma loja grande, né, para os tempos, né, dividia, digamos assim, o espaço comercial da Borges, naquela época, com o seu da Lemole, né, que tinha uma casa grande aqui na esquina. Baixo aqui, né? E assim, né, Luia, eu digo assim, essa história, eu até, obviamente, fiquei pensando, né, do como falar, o que falar, e são ciclos, como tudo. Sim. Eu peguei muito assim, a convivência com meu pai naquela época, quando ele foi prefeito, o ciclo, digamos, até 1964, 65. Depois veio um outro tipo de coisas, e a partir de 70, tu vai ver que o ciclo já é outro, já mudou um pouquinho mais. Né? Já mudou um pouquinho mais. Né? Então, eu morei
até os 21 anos ali. Ali no período, no caso ali da Borges, então tu pegou a emancipação de Gramado, primeira festa das Hortênsias. Claro, tu era criança, mas acompanhando, né? Olha, a emancipação propriamente não foi 54, 55, né? Isso. Aí, também não é tão velho assim, né? 73, né? Você sou de 49. Isso aí. Tá, mas eu lembro perfeitamente o desfile comemorativo da vitória do seu Walter Bertolucci e o seu que Leopoldo foi o primeiro Rosenfeld, prefeito. O primeiro que desfilaram com um jipe aqui e tal. E o seu Leopoldo era o vice-prefeito. E a partir daquilo ali, eu me lembro, assim, muita coisa de Gramado, tá? Uhum. A primeira festa das Hortênsias, inclusive, foi praticamente sediada ali no Parque Quinor, mas tem um detalhe, o que eu vou te contar, essa eu acho que ninguém sabe, ninguém lembra. Durante a festa das Hortênsias, houve um dia, um domingo, provavelmente, em que foi feito um churrasco de confraternização, e esse churrasco foi feito onde é a minha casa, minha pousada. Era a propriedade do seu Henrique Amabile. Sim. O seu Henrique Amabile veraneava em Gramado. Ele era muito conhecido quando a gente era criança, por causa do Grêmio. Vou te contar, então. O seu Henrique Amabile era um joalheiro, tinha uma loja de joias em Porto Alegre. Tá? Ele era do Grêmio, era membro da diretoria do Grêmio. E aqui nesse local, onde hoje é a minha pousada, que é na Tia Rita, né? Na rua Tia Rita, ali o terreiro é grande, eu tenho fotos, inclusive, dali. Foi feita uma vala. Legal. E ali foi feita uma comemoração da festa das Hortênsias. Possivelmente o encerramento, um churrasco assim ao meio-dia. Já havia muitos repórteres de fora, já havia muita gente que vinha. Legal. E o seu Henrique, essa é uma passagem que poucos vão lembrar, ele tinha um hobby. Ele viajava com o Grêmio. Ele tinha duas coisas interessantes. Ele tinha um automóvel Cadillac, que era de fábrica branco e o teto azul. E ele pintou uma faixa preta no Cadillac para ficar com a cor do Grêmio, tu acredita? O cara era pouco gremista. Gremista. E ele viajava com o Grêmio e fazia filmagens. Ia para a Europa, filmava. Aquela máquina de rolo, né? E aí o que ele fazia? Assim, 2, 3 vezes por ano, não era com frequência. Ele vinha para Gramado e promovia um cinema que era onde? Na praça, e a tela era colocado um pano, lençol, na Gimile, onde era a sinuca. Ali tinha o jogo, ali na parede. Mais ou menos década de centro de informações turísticas. Isso, ali tinha a casa o bilhar ali, dos Baiube, né, tal, e ali ele colocava um pano e falava, anunciava, a gente ficava sabendo. E o incentivo para a gente ir lá olhar era ganhar um tubinho de Colinos, que era uma amostra grátis do creme dental Colinos, uma escovinha. Então, informava aquilo, Gramado era assim, era tão pequeno e era tão... As pessoas eram sempre as mesmas, digamos assim. Tá? Mudava o cargo, mudava o lugar, mas as pessoas eram as mesmas. As famílias. Falava isso, a gente ia lá assistir o filme, daí passava um filme lá... nem era narrada, figura lá da Europa, aí mostrava Paris, onde o Grêmio estivesse, ele tinha filme. Era uma passagem interessante, né? Que não tinha. E meio que assim, na época que a própria Borges tinha, acho que nem tinha asfalto, depois tinha um pedaço, mas ali no comércio, vocês, porque tu falou de fase, aquela época tinha aqueles comércio que era o ponto, né? Então, o caso a nossa chamada a loja do Michaelsen, né? Estrela tudo era assim. O armazém do Dalemole. Então tinha ali tu chegou a ajudar ali no atendimento, não? Na loja? Então, o que é que chegava ali? Como é que era o dia a dia de uma loja nos anos 60, assim, no centro de Gramado? Vamos começar pelo começo. Existia um hábito. Gramado tinha muitos hábitos. Depois, se a gente entrar em outra área, é outro hábito. O dia começava assim. Se eu vi a entrevista do Oswaldo Tisotti, ele era um dos que... O dia começava assim, varria-se a calçada, todos os dias, varria-se a calçada, abria o comércio, e tu ficava ali, era aquele comércio local. O que vendia? Por exemplo, a loja do meu pai era tecidos,
pouquíssimas confecções, não tinha muito ele. Tecidos, miudeza, chapéu, guarda-chuva, brinquedo, parari, parará. Tá? Aí tinha ali já que o seu Dalemole já era mais... Tudo mais isso, comida, mais secos e molhados, armazém e tal. Aí tinha o seu Adail com a loja Guaspari, aqui onde era a coberta, que era só roupa. Guaspari, depois tu falaste esses dias da Renner, do Armando. Isso, tinha o Armando Rossi. A farmácia só tinha do seu Beno. Certo. Farmácia Galelo, seu Beno. Né? Porque o seu Beno era um alquimista, ele fazia e fazia remédio, alguém já comentou isso, ele era farmacêutico, médico. Sim. O Jorge comentou, né? O famoso farmacêutico da época, né? Exatamente. Então era assim, tu sabia? Aí vinha o Banrisul, tá? Aí vinha o Tizote, que tem até hoje. Depois tinha o Fritzenheider, Matadouro, ali na frente do Casa da Montanha, o hospital. Hoje já havia o seu... Aí vinha os armazéns, Abel Parmegiani, que tem até o seu hoje. REC, aqueles armazéns. Terminava no Tênis Clube. Ali, aliás, em frente, quase em frente ali, na esquina, que a gente chama esquina do BAC, ali foi a prefeitura um período. Pois é. Que era quase em frente ao comércio. Quando o pai foi prefeito, logo que ele foi para a prefeitura, mudou daqui, da praça, que era o prédio dos Fisch, né? Aquele prédio grandão ali. E do lado, isso eu não lembro. Do lado tinha o Centro Cultural, certo, onde o pessoal fazia música, ali, que é aquela pessoal que já foi falar também do Centro Cultural. Gerson, espetacular, a gente ia lá. O Antônio, pai do pai. E a prefeitura foi para ali, para o BAC. Ali na prefeitura, o gabinete do prefeito, é ali que tu passa na frente, era um quadrado. Assim, o BAC é a esquina da Salgado Filho com a Borges. Isso aí, onde tem agora, o que tem ali? Tinha um negócio de venda de compartilhar. Um negócio assim. E ali tinha um balcão, ele tinha os funcionários. Os funcionários eram o Foscarini, secretário, a Dona Alice Castilhos, a tesoureira, o Evanor Maurina, como caixa. Nosso querido Melara, que e o Maurina, Luiz Maurina. Só. Os dois irmãos, né? Era ali, só. O Foscarini, só para o pessoal saber também, ele depois foi prefeito de Novo Hamburgo e foi deputado. Foi deputado. Concorreu a deputado também, ó, Talíbio Foscarini. Talíbio Foscarini. Isso aí. Isso era a constituição da prefeitura, o administrativo da prefeitura. Era assim, depois tinha o pessoal ali de máquina e tal. Aqui no Serra Azul, já tinha uma época tinha a garagem ali, a parte de máquina, aquela história toda. Tinha ali a depósito. Mas ali naquela região, então, tinha comércio, a farmácia e tinha o sindicato rural, que é na Sagado Filho. Isso já que é onde foi um pouquinho depois, né? E ali naquela época o pessoal vinha de carroça, vinha de cavalo, a cavalo fazer compras. Exatamente. Como é que vinha os casais? O que a gente lembrava? Assim, duas figuras que eu nunca esqueci que vinham. Era o seu Francisco Perini, pai do seu José Perini, avô do Gino. Certo. Vinha a cavalo do 28, vinha para cá, ficava aqui no centro, a gente via essas pessoas, né? Aquilo que eu digo era sempre as mesmas pessoas. Aí o táxi era o seu Delmar Dutra, só tinha o seu Delmar Dutra, o modelo era táxi. Que a casa dele também é aqui na quadra. Isso. Daí tem a galeria agora do Dutra. Exatamente. O Laerte, o Romeu. A Dona Rosa era costureira. Isso. O Romeu Dutra, acho que ele não chegou a estudar em Gramado ginasial, porque ele é um pouquinho mais velho, não tinha. Ele estudou no colégio Murialdo, de Ana Rec. O Romeu estudou lá, depois ele veio para cá. Então, e a gente conhecia, obviamente, convivia com as mesmas pessoas. Uma coisa interessante, Luiz, que eu acho assim, como eram os eventos de Gramado, tá? O seu Walter deu assim o impulso com a Festa das Hortênsias, o primeiro grande evento de Gramado. É verdade. Mas as pessoas de Gramado que trabalhavam na Festa das Hortênsias, independia praticamente de partido, essa coisa não tinha muito, e eram sempre as mesmas. Então, tu pegava assim, quem é que vai fazer a divulgação? Era o seu Cláudio Candiago. Já tinha as pessoas... O seu Cláudio Candiago, ele tinha uma caminhonete, o alto-falante, aqui é unidade móvel para ele. Depois veio o Garibaldi, um pouco depois, que o Garibaldi era novinho, mas depois o Garibaldi se tornou também. O seu Jair Teixeira, né? Trabalhava no fórum e era jornalista. Isso. Então, assim, aí quando tu ia fazer, a coisa sempre eram as mesmas pessoas.
Aí alguém era presidente do Gramadense, daqui a pouco essa mesma pessoa era presidente da Recreio, da Recreio era da Minuano. Eram as pessoas que tinham iniciativa e trabalhavam pela comunidade. A diferença que eram todos amadores e trabalhavam verdadeiramente como profissionais. Pegava, todo mundo fazia, festas hortênsias, pensando, nossa, eu me lembro, era guri, a gente ia junto colher hortênsia para arrumar ali a Recreio, que tinha o baile das hortênsias. Fazer os carros alegóricos. Os carros alegóricos, aí eu tinha que cortar, pegar a hortência. É um negócio fantástico, né? Bacana, que era E na época, Mica, assim, quando... ainda vou ficar ali nesse início, aí, vamos dizer assim, né? Aconteciam coisas em Gramado que realmente já na época era inovador, que a Festa das Hortênsias foi uma das primeiras festas assim de porte estadual. Foi Festa da Uva, depois veio a Festa das Hortênsias, depois em Canela, o Festival da Serra. E também começou só de trazer a hípica para cá, torneio hípico. Tu lembra agora? Lembro. Porque o que eu tenho assim, lembrança, além de ir lá assistir, lembro. Aqui em frente à atual cooperativa, tinha a madeireira do Ginibeiro. E os cavalos ficavam ali. Pois é, mas eles faziam as baias aqui. Sabe como é que a primeira vez, como é que os cavalos vieram para Gramado? Não de trem. Seu Chico da Alemanha era um trem. incentivador. Claro, depois com a carreira e pronto, o Chico ele aprimorou, ele começou inclusive a criar, ensinou muita gente a andar a cavalo e tal. Mas as primeiras provas hípicas, os cavalos vinham de trem. A gente e olha, havia um vagão de cavalos, eles tiravam os cavalos dali. Era da brigada, né? Brigada, da hípica de Porto Alegre, e uns vagões de cavalos. Que legal. Isso aí não tinha ideia. O trem era um negócio fantástico. Eu lembro que a gente era criança, a gente ficava o dia todo ali na Madeira de Ginibeiro para ver os cavalos. Para ver os cavalos. Era uma coisa fantástica. Saiu E eles tinham cuidado até hoje. Mas teve provas antes da carreira, teve provas no campo do Gramadense, e lá nós chamamos o Pradinho do Seu Nelson. Aqui é onde é que é o Parque das Orquídeas, que vai ser aí. O Parque que, das aliás, Orquídeas. também tinham cavalos de montaria, cavalos puro sangue inglês. Eu adoro cavalo, eu sou fanático por cavalo. E meu ídolo em Gramado sempre foi o Mariano Petras. O Mariano. Digo para ele até hoje, Mariano foi e continua sendo meu ídolo. Porque eu morava aqui onde é o Chocolate, na Borges, e eu saía para brincar, tocar, ia muito na casa do seu Lúcio, que dava fundo os Cochuetes, ali onde a gente jogava futebol. Certo. Era o nosso campinho. Que ali onde é que era a pai, tem a pracinha das crianças. Exatamente. Aqui era um potreiro onde a gente jogava futebol, tinha um valo no meio ali, e os cavalos do seu Lúcio saíam por ali. E eu gostava muito. E os cavalos do Dr. Nelson, eles estavam lá na propriedade deles, lá em cima, e seguidamente eles escapavam. Então, daqui a pouco, tu via aquele, blum, 2, 3 cavalos puro sangue inglês correndo. E daqui a pouco iam para casa, sei lá, alguém pegava. Sim. Né? Outra coisa, você falando de cavalo, que eu lembro que a gurizada gostava de ver, era o seu Lúcio e a dona Cilda. A dona Cilda, né? Dona Cilda. E então ele vinha com o cavalo, e ela também. Quando usava aquelas capas pretas da Renner. Mas naquela época, nos anos 60, o Mariano, ele vai ouvir... Possivelmente, eu vou dizer que ele assista. Certo. O Mariano, ele era um ginete de primeira linha, né? Então, ele e a Ana, a irmã dele, Ana Maria, eles saíam a cavalo, que a casa do seu Lúcio ainda está ali, na Lúcio Zatti. Eles saíam, a Borges, eu já conhecia asfaltada. Eu não peguei ela sem asfalto. E saiu num galope, corriam até lá no hospital e voltava, aquele era... Então, não tinha carro. Não tinha problema nenhum, tu andava, que é a grande diferença daquele tempo que eu digo assim, a liberdade que a gente tinha para fazer as coisas, porque tu fazia as coisas e tu não te preocupava, ia se machucar, não ia machucar, era uma ingenuidade de certa forma, e a gente fazia tudo, e tudo era possível.
Não tinha as contravenções que a gente fazia. Sim, aí tá, numa dos nossos bate-papo aqui, falamos, né, dos nossos brigadianos. A gente era parceiro, né? Aliás, sabia o nome? Existe história que muitas vezes o cara brigadiano levava, eles deixavam o brigadiano preso. Por amizade. O pai do Alexandre Bezes também tinha um Cadillac. Ele faleceu muito cedo. Esse Cadillac acabou vindo para Gramado uma época. E quem andava com esse carro era o Laurence. O Laurence era uma figura, um piloto. Era loucura o que a gente fazia com os carros. Então, tu imagina, Lui, aquela época, nós tínhamos 14 anos, 13 anos, 15 anos. Pegava o carro, roubava o carro e era normal. Aí, quando dava um problema... Tu era amigo do brigadiano. Então, a gente conhecia o Juvenal, conhecia o Robertão, o Parraguinho, o Cabo Ivan, Rubens, Sargento Antônio. Isso aí. Aí depois veio o Ferraz, pai do Poti, veio para cá o pai do Poti, o Ferraz. Então, era uma vida assim, a gente tinha muita liberdade para fazer as coisas. Mas isso aí que realmente é o diferencial, né? E meio que tu estudou primeiro primário, ginásio aqui, como é que... Se alguém tem trauma de escola, eu também tenho. O meu primeiro trauma de escola foi porque eu sou canhoto. Certo. E quando eu fui para a escola luterana, que era aqui onde é o Itaú, foi a gráfica. Ali tinha escola luterana. Não sabia. Tinha a madeireira dos Weber. Primeiro era dos Cardoso. Depois foi do Weber. Ali, na esquina. Certo. Cardoso tinha do outro lado. E do lado, onde é o Itaú hoje, que era a gráfica Estela, tinha uma casa, ali morava o professor e na frente tinha a escola. Era meio escola e igreja. Funcionava a igreja também. Depois foi construída lá na Borges, lado do Casa da Montanha. Sim, que antes era ali. Então, eu não conhecia. Escola. Daí o professor Guilherme Nido, foi meu primeiro professor. Ele era muito rigoroso, mas ensinava assim. A turma era o primeiro ao 5º ano, 10 aqui, 5 ali, 10 ali. O Valdemar Ram foi meu colega, o Haroldo Land. Assim vai. Bom, então como é que ele ensinava, né? E eu cheguei no primeiro ano, porque aquela época o livro era herdado dos mais velhos, né? Então tinha um livreto que chamava Cartilha do Povo. Ali era o básico, primeiro ano, segundo, ensinando, ler, e esse livro era das minhas irmãs, foi passando, do Delmar, passou para mim. Eu aprendi, cheguei na escola, Primeiro momento, não pode escrever com a mão esquerda. Sabia disso? As coisas, isso aí, tu vê o não pode escrever. Quanto trauma isso já gerou, né? E aí agora? Tem que escrever com a mão direita. Meu Deus, cheguei em casa desesperado, eu já sabia escrever, sabia ler. Peguei a minha irmã me ensinando, eu chorava. Esse trauma durou até o 4º ano, porque eu não conseguia... Aliás, muita gente deixou de estudar por isso. Eu não conseguia escrever com a mão direita. Aí, história, né? Falando de mim, eu não queria falar também, mas aí eu fiquei depois terminou a escola, que terminou, não sei por que motivo, acabou. Eu estudei até 2 anos. Aí, o 3º ano, eu já fui no grupo escolar. Santos Dumont. Era a Dona Flávia, Dona Tereza Corte, um negócio organizado. Tu pegou a minha avó, era merendeira ainda? Dona Ermelinda. Dona Ermelinda. E a minha professora terceira foi a Dona Zair Klein. E a Dona Zair Klein... Esposa do seu Heitor. Do seu Heitor. Foi o presidente da primeira festa das Hortênsias. Isso aí, seu Heitor. E a Dona Zair Klein, ela morava ali atrás do Banrisul, ali onde é hoje o escritório do Hélio. Isso, tinha o HSBC até um tempo atrás. Ali era a casa deles. Isso. E a Dona Zair, aquele tempo, enxergava tudo que acontecia, né? Então ela nos via durante o dia, para cá e para lá. Mas eu quantas vezes chegava na aula e ela dizia assim, andando de bicicleta, em vez de estudar, jogando futebol, aí ela me mandava para o quadro. Eu era muito pequenininha, eu era pequeno. Dava aquele castigo também pela casa? Eu não conseguia nem alcançar o quadro, rapaz. Aí eu apagava e ela me judiava. Cara, foi torturante. Aí eu levei, assim, até o 4º ano para aprender. Escrever direito. Daí fiz o primário no grupo Santos Dumont, daí fiz o admissão.
que era um vestibular. Sim, do primário para o ginásio. Aí fui para o ginásio São Pedro. Aí fiz os 4 anos no ginásio São Pedro. E daí eu fui para o... Não tinha em Gramado outras opções. Tinha o Visconde de Mauá, que era o técnico, né? Porque tu vê que esse pessoal mais antigo, as minhas irmãs, por exemplo, elas são da primeira turma do ginásio São Pedro. Mas elas saíram do ginásio com 18 anos. Eu saí com 14. Que não tinha ginásio. Sim. O Romeu, que falei, estudou fora. Não tinha aqui. Então, a primeira turma se formou em 59. Daí eu saí e fui para o Visconde de Mauá. Eu não tinha, né? Claro. Trabalhava com meu pai. Fazia contabilidade. Trabalhava com meu pai, fazia contabilidade. Nunca aprendi, nunca gostei e tal. E aí acabei assim me inspirando durante aquela adolescência numa figura de um cidadão que veio para Gramado a convite do pai, quando prefeito, que era o doutor Marino Cury. O doutor Marino famoso, Cury, advogado. Ele aposentou depois como desembarcador. Isso. E ele foi meu professor de latim. Ele estudava latim, estudava francês do ginásio. E o doutor Marino Cury, ele também era muito pequenininho, miudinho. Sim, ele era Rui Barbosa. Assim. Eu era também muito pequeno. Eu era pequeno. E aí, ele muito amigo do meu pai, frequentava muito a casa do meu pai ali. Eu me inspirava nele, né? Eu tinha o Mariano como meu ídolo de cavalo, de esporte, e o doutor Marino, o que vai ser quando crescer, o que vai ser quando crescer? Um dia eu botei na cabeça que eu ia ser advogado. Aí, então eu vou ser advogado, sei lá, não sei. Certo. Aí fui, entrei no técnico de contabilidade. Quando chegou no final do técnico, o que eu vou fazer? Pouca gente tinha o curso superior naquela época. Foi em 67. 67. Era bem difícil. Aí eu fui a Caxias me inscrever no vestibular de Direito. Estou lá. Na UX. Aí peguei um ônibus e a Caxias era meio longe. Era uma aventura. Cheguei lá, ali na Sinibu, era na frente do Colégio do Carmo, era tudo ali, né? E passei antes na casa de um primo, um segundo primo meu, que estudava engenharia. Eles veem, onde é que eu me inscrevo aí para o vestibular? Tal, que eu estava fazendo, vou fazer vestibular para advocacia. Aí ele disse assim, mas por quê? Não sei, eu não sei por quê. É uma opção. Ele diz assim, tem um curso novo, rapaz, não faz direito. Tem um curso novo que é o futuro. Tá, mas o que é? Administração de empresa. Tá, mas como é que... Não sei. Vou fazer. Cheguei lá na hora, é direito ou administração? Então tá, daí eu entrei na faculdade de administração. Fiquei na faculdade de administração. Né? E me serviu muito depois no Banco do Brasil, me ajudou bastante. Pois é, Mica, deixa eu te falar, que o tempo está correndo, é impressionante, né? A gente fica batendo papo, tem muita coisa para a gente conversar. Nós... dizer assim, na nossa faixa de idade, conhecemos praticamente, falando sempre Banco do Brasil. Porque que ano que tu entrou no Banco do Brasil? Como é que foi? Porque o Banco do Brasil, ele completou 50 e poucos anos, agora a ABB fez 50. O Banco do Brasil foi... 64, foi assim, ó. Então, ele está chegando quase a 60 64. anos. Tá. O Banco do Brasil... ele foi inicialmente lá aprovado e vem para Gramado, porque naquela época, para abrir uma agência de banco, não era como foi depois, abria 1000 agências, claro. Era escolhido, né? E Gramado teve essa história, alguém já contou aqui, teve uma história, ele foi autorizado a agência de Gramado, eu não era funcionário, mas conhecia as pessoas que vieram para cá, até alguns foram os meus professores aqui no técnico, e aí já em 71, eu entrei para o banco. Eu não pude entrar antes porque eu não tinha idade para fazer o concurso. E o primeiro concurso que houve do banco, só o Romeu Micaelsen, aqui de Gramado, passou no concurso. Ninguém passou. Só o Romeu. Só o Romeu. Aí ele foi trabalhar em Taquara. Ele foi nomeado para Taquara. Depois entraram outras pessoas aqui. O Roque Mosqueira entrou na segunda. Eu não fiz esse concurso do Roque, eu fui para a praia. Irajá, eu acho também não. Não, Irajá entrou depois, bem depois. Eu fui para a praia um fim de semana, quando foi segunda-feira, eu fui me dizer, não, já terminou cedo. Não, mas me dá uma mãozinha. Não tem mãozinha. Perdi. Perdeu o concurso. Aí eu perdi, eu poderia, no caso, tivesse passado a entrada de 69, quando entrou o Roque Mosqueira, o Zinc também entrou. O Zinc entrou antes um pouco. Isso. E aí eu entrei em 71.
Eu fui nomeado para Gramado, mas como eu estava me formando, eu já tinha trabalhado no Banco da Província do Rio Grande do Sul, em Caxias, em 68, quando eu fui estudar lá, eu fiz o vestibular, daí fui estudar em Caxias, morei lá, primeiro ano. Trabalhei no Banco da Província. E aí, não é para mim, banco não é para mim. Eu estava acostumado com meu pai, trabalhando em loja. Não é para mim, não dá. E na época devia ser nunca mais quero ser bancário, não quero. Mas o Banco do Brasil era um outro conceito. Era o grande emprego da época. Era o grande emprego, um dos grandes, né? Daí eu cheguei, fiz o concurso, passei, entrei no banco, aqui em Gramado. Entrei no banco, cheguei em casa para minha mãe assim, vou sair do banco. Ela quase infartou. Todo mundo quer entrar no banco. Eu disse, não, mas vou sair do banco, eu vou me formar e não é para mim, não quero. Não queria. Aí eu botei na cabeça que eu ia sair do banco. Aí passou um ano, tirei férias, peguei um ônibus em Porto Alegre, da Santo Antônio, comprei uma passagem para Florianópolis. Aí lá comprei uma passagem para Blumenau, Joinville, vou embora. Cheguei aqui, pedi transferência, fui transferido para Blumenau. Em 73, fui para Blumenau. Trabalhei 3 anos lá. E lá, em 75, eu fui em 73. E em 73 já havia uma empresa, 74, de informática, que chama Cetil. Uma empresa até hoje que é a mãe de todas as empresas da área de informática. E hoje, Blumenau é o maior polo de formação de informática do Brasil. Maior. Legal. Blumenau. E essa empresa ela foi criada por 2 funcionários do banco com o dinheiro, com o capital das empresas. Então, era Centro Eletrônico das Indústrias Têxteis, que era financiado, fomentado. Que é uma região que tem muita indústria. Hering, que na época as empresas grandes, e criaram a Cetil. E como esse pessoal, os diretores eram oriundos do banco, era muito fácil de tu migrar do banco para a Cetil, que pagava 3 vezes o que o banco pagava. Aí eu fiz um curso de programador, COBOL, COBOL. Ninguém mais sabe o que é COBOL. Mas na época era COBOL. Aí aprendi lá, mas eu bati a minha bolinha no futebol de salão, e mais por causa do futebol de salão do que do curso, eu acabei indo trabalhar na Cetil. Aí eu trabalhei lá em computador de grande porte, como operador de computador de grande porte. E a Ortopé tinha já, depois eu tinha, né? Sim, ela teve. A Rose era... Nos anos 70, a Rose Dutra. Essa Rose era. A Rose Dutra que implantou. Daí eu trabalhei 1 ano ali, depois eu saí, porque aí a história já fica muito... Não, tudo bem. Eu acabei Mas foi por aí o negócio. E depois eu voltei de Blumenau porque surgiu uma possibilidade de eu ir para Brasília. Sim, tu te licenciou do banco na época, não é verdade? Não, eu trabalhava 2 empregos. Tu tinha 2 empregos. Eu trabalhava à noite, sábado, na Cetil. Claro. E depois tu foi para Brasília. Aí eu fui para Brasília em 77. Que legal. Aí eu trabalhei lá na área da diretoria de crédito rural, área da diretoria, né? E depois eu trabalhei, porque lá assim muda muito, porque cada vez que muda o presidente da República, muda tudo. É uma hierarquia, muda o diretor, muda aí funde um departamento com o outro, acabei indo para um outro departamento, trabalhei 3 prédios lá de Brasília, que hoje, inclusive, estão lá em leilão, não funciona mais, não existe mais. Imagina. 20 e tantos andares lá, não tem utilidade. Depois eu voltei, fui novamente, trabalhei a última etapa na presidência, na área de comunicação da presidência, Secretaria de Comunicação. Bacana. Eu tenho um cartãozinho de assessor da presidência. Não vale nada, mas é isso. Mas, Mica, vamos voltar para gravar de novo. Vamos. Outra coisa que sempre foi conhecido aí na área de música, né? Sempre gostou muito. Nós temos no Bloco Carnaval e tu tem turma até hoje, né? Tem. Como é que é esse teu lado musical, vamos dizer assim, né? Na verdade, o gosto musical... Tu tem um grupo até hoje, né? De amigos. Temos. O gosto musical é uma coisa assim, ele é de cada pessoa. O talento, ele vem e tu aprimora essa coisa. Mas não tem talento. Tem talento, não precisa ter talento. Tem que gostar. Isso. E tem que querer. Então... assim, para ser bem, eu tentei aprender música, mas não consegui. A minha irmã teve uma academia, chamava Academia Musical Schumann, a Dorli. Ela fez aula com o Opus em Canelas, estudou ela com a dona Vandora, que era esposa do seu João Ferroviário. A dona Vandora era professora de inglês e as duas montaram uma academia, chamava Academia Musical Schumann. E aí
a Helena Jungblut montou uma academia que chamava Academia Musical Verde. E aquilo, Luiz, tu não tem ideia o que era a briga em Gramado, porque qual é a melhor, e isso é uma coisa que não tem mais em Gramado. Tudo se fazia cerimoniais. Então, por exemplo, estudava, formatura no recreio, formatura do ginásio, formatura do primário, tudo era. E aí volto ao começo. Como é que era Gramado? Qualquer evento, o seu Hugo Daros era o... Ele falava em todos, né? Ele era o orador oficial. O orador oficial de tudo. Né? Eventualmente, aí o fulano era o paraninfo, mas eram as mesmas pessoas. Trocavam o evento, mas as pessoas eram mesmas. Mas tudo se comemorava, né? E aí eu tentei aprender música, não deu certo. Em meia aula, eu e a minha irmã discutindo, brigando, nunca mais estudei. Mas pelo menos te aproximou dos que gostam de música. Isso mesmo. E aí depois eu fui assim, fomos brincando, veio a história dos blocos de carnaval, depois naquela época, né? Vocês já falaram aqui dos blocos, o pessoal falou, mas assim, para resumir, eu acabei criando com mais amigos, mas uma ideia partiu assim, posso dizer, muito, né, de mim, o Pra Que Dinheiro, né? Foi um bloco criado. Tem várias histórias interessantes, Pra Que Dinheiro. Tem umas histórias interessantes. Porque ali foi, pelo menos a gente na época falava que tinha o Monarca do Ritmo, que era o bloco assim, com fantasias bonitas, coisa assim. Aquilo tudo centralizava aqui no café. E a gente ali brigava, como brigava por futebol, também essa história de bloco. E aí não sei o que, tal. Sei que nós criamos esse bloco, éramos 12. 12. E nós tínhamos uma coisa inédita, que era um pandeirista, que ninguém tinha. Era o Dirceu. O Dirceu Daros. Isso. E tem uma história que ficou até hoje registrada na história do bloco, que como a gente aprendia. Então nós pegamos um disco do Martim da Vila. Martim da Vila lançou uma música. Mas era o início da carreira do Martim. Pra Que Dinheiro? A música é Pra Que Dinheiro. O nome da música é Pra Que Dinheiro. Aquele disco, meu irmão comprou aquele disco, fomos convidar o Oswaldo Tizotti. Eu tinha 18, 19 anos, o Oswaldo tinha 32, era um velho. A gente dizia mais Oswaldo. Até ele aceitar e participar, ele tinha a loja, a gente tinha que administrar a coisa. Né? E o Dirceu tinha vindo de São Paulo, ele tinha se formado em Direito. Ele é jogador de futebol. Isso aí. Aí nós criamos o bloco Pra Que Dinheiro, inspirado no disco do Martim da Vila. Não foi invenção nossa. E aí nós cantamos a música e mentimos. Que a música era nossa. E o pessoal bate, mas que ideia genial. Não tinha rede social na época. Não tinha rede social. E a nossa fantasia, quem fez foi a Marília Daros. Primeiro, a Marília fez toda de jornal, era uma bermuda de jornal, de papel. Então a gente entrou, foi aquele impacto, né? Do bloco, né? Então tem uma história interessante do Dirceu. Figura espetacular. Dirceu, um dia eu quero ver se eu trago ele, tá morando espetacular. Como é que era aquela época? Eles colocavam um disco, tá? E aí aquela eletrola, tinha a vitrola, tinha de plástico, aquela Philips já ali, né? Aquelas coisinhas, e colocamos o disco e gravamos. Gravamos lá. Nesse disco do Martim tinha uma batida de escola de samba, papapá. E quando fomos convidar o Dirceu, estamos criando um disco aqui, ó. Nós já fizemos um ensaio. Tá, nós fizemos um ensaio, olha aqui, vamos te mostrar. É mentira, né? Era um disco, só que... Aí ele olhou, escuta, o pandeiro tá fora. O pandeiro tá fora do ritmo. Eu só. Cara, bom de ouvido. A frase até hoje. Tu falou todo o pandeiro. Eu não conhecia essa história. Histórias assim. O Dirceu gostava do pandeiro, era bonito. Nós tínhamos 3 pandeiristas. Mas ali tinha uma turminha bacana ali, que gostava muito, o próprio Fabiano ali. A gente criou daí o Fabiano e o Fedoca, então eles não participavam, porque eu me lembro de nenhum bloco. A gente tinha lá o Crentes da Folia, aquele negócio, lembra? Aqueles blocos, daí depois nós criamos um grupinho ali que não estava em nenhum bloco, um ou outro saiu lá do Monarcas, e o Fedoca e o Fabiano viraram a espinha dorsal.
porque além de eles tocarem Sim. cavaquinho, violão, tinha também o quartel-general, que era na casa deles. No lado da Recreio, ali, na frente da Recreio. Fazia né? tudo ali. Legal. Tudo ali. O seu Walter abria a casa pra gente, espetáculo. Isso aí. Mica, o nosso tempo está passando aqui, mas tem uma história. Antes de começar o programa, brincamos aí, nós temos que contar uma história do Rock Mosquei. Nosso amigo Rock do Brasil. Essa nós temos que contar. O Rock é a figura, é um grande amigo. Então eu vou contar do Rock. Eu poderia contar outras do banco, mas a do Rock foi muito interessante. Tu estavas na festa dos 50 anos da BB, né? Sim. E aí o Rock estava lá, ele foi um dos fundadores, como eu, para ali e para lá. E a primeira sede da BB foi ali, ali onde hoje é o hotel do Pedrinho, ali na FG Beer, tinha uma casa de veranistas, ali tinha um laguinho na frente, uma casa. Sim, sim. Depois, na parte mais alta um pouquinho ali. Não, depois da casa do Armando Rosto, ali onde tinha uma casa, onde é o hotel do Pedrinho ali hoje. Bom, enfim. Sem Pedrinho Foz. Ali era a BB. E aí, vamos para a história de Gramado. Naquela época, malhas Anerose era sucesso e todo mundo usava. É verdade. E as malhas Anerose... Como é que era o que chamava... O desenho norueguês. Tinha o nome. As malhas... Isso, tinha o nome. Mas as malhas normalmente usavam, vamos dizer, um blusão vermelho, aqui era azul, branco, ele era azul, aqui era vermelho e branco, ele era muito parecido. E aí, eu vou contar porque essa história corrente, o amigo o outro faleceu, mas a história... então, o Júlio Galas tinha um blusão. Júlio Galas. O galão. O galão, vermelho e azul, né? E a gente sabe, o Júlio tinha aquela excelente pessoa, né? E ele tomava os traguinhos dele, de vez em quando ele passava mal. Aí passava mal. Grande mecânico. Amigo, gente boa. E aí passava mal e eventualmente levava para o hospital por algum motivo, como a gente, quantas vezes a gente fica e tal. E aí fizemos uma buchada lá na BB com vinho e tava o Eli, o Eli, o Bravo. O Eli. Vamos ver, as gente boas foram embora. Ficamos nós lá jogando ping-pong. Lá eu, o Rock, o Eli, tá ali. O Rock, mas quem tomou um foguete de vinho e tava com um blusão desse. Aí, daqui a pouco, o Rock desabou. Pegamos o Rock, ele lembra que o Beto Oliveira tinha um corcel. Beto tinha um corcel. Casado com a Irani. Verdinho. Pegamos o Rock, botamos no corcel, vamos levar para o hospital. O homem estava lá. Chegamos no hospital, o Nuque, o doutor. Alexandre Alves. Eu venho atendendo. Mas de novo esse cara. Faz 3 horas que eu atendi por causa do blusão. Era o galão. Ele achou que era o Júlio, porque o Rock estava com o mesmo blusão, né? Mas de novo, cara. Faz 3 horas que eu atendi. O Rock é uma figura, né? O Rock tem muita história. O Rock foi no futebol, ficou a história do gol que ele fez lá em São Chico. Eu tava lá. Também lá. O único que ele fez. Isso é o único da vida, né? Ele conta pro resto da vida. Pena que não tem vídeo, né? Para lembrar, né? Mas, Mica, é o seguinte, tu, os últimos anos aí, tem sido empresário do ramo da hotelaria, né? E então, chegar aí mais no final do programa e dizer o seguinte, essas mudanças todas que aconteceram em Gramado, na tua concepção, assim, o Gramado de hoje, e tu olhar daqui, sei lá, daqui 20 anos, nós estávamos aqui conversando, se Deus quiser, né, Mica? E o que tu acha, assim, o que tu entende de Gramado, do que foi, o que é hoje e o que tu imagina que vai ser daqui a uns anos? Dentro da tua experiência, porque tu passou por todas as fases de Gramado. Assim. Muito difícil, mas a lógica indica que não tem retorno. Isso é um caminho que Gramado começou e só se houver alguma coisa conjuntural ou estrutural que mude, mas assim não tem como. Gramado vai continuar desenvolvendo para esse lado, tá? O que eu me lembro tudo quando eu comecei a pousada em 1995, são 20 e tantos anos já. Aliás, saudade que eu digo que infelizmente está com problema de saúde o nosso Adãozinho, né? Pois o Adão está comigo há 40 anos, teve um problema agora. E assim, Lu, o que acontece? A gente está vendo assim, projetos enormes, projetos grandes. Eu acho que Gramado tem que andar
não é esquecer, nós temos que manter essa história. Sim. Aquela pergunta que tu sempre fazes, enfim, é uma utopia, vamos dizer, eu queria Gramado assim. Mas, de certa forma, eu acho que a gente tem que manter algo que nos dê autonomia, liberdade, serenidade, parari, parará. Então, Gramado está crescendo muito para o interior. Sim. Né? Daqui a pouco, a área de Gramado é grande, são 200 e poucos quilômetros quadrados. Né? Às vezes eu pergunto, eu digo, você sabia que Gramado é maior que Miami? Os caras, como que... Então, Gramado, eu acho, tem que expandir realmente para o interior. Inclusive, a festa da colônia, na minha visão, ela é uma festa que ela tem ela teria que ser já uma festa grande, já no interior. Um dia aqui, um dia ali, onde é alemão, outro dia é italiano, porque ela está muito já concentrada dentro da cidade. Sim. Né? Ela está se expandindo. Ela não é até o... Agora eu não sei, ela no começo, assim, até pouco, eu não sei se a festa da colônia como atrativo, o hotel vendeu diária por causa da festa. Não, acho que não. As pessoas vieram para cá e foram na festa. Sim. Mas ela pode se tornar um produto... Sim, ela tem crescido muito. Como foi o Festival de Cinema, como é o Natal Luz. É uma festa muito bacana. Mas ela precisa crescer. E para isso, eu acho que tem que se ir para o interior. Né? Geograficamente não tem como... Tu sabe, Mickey, que não sei se tu vai lembrar, a primeira, a segunda foi feita no interior. Só que na época realmente não tinha movimento. Hoje o interior está asfaltado. E a festa da colônia cresceu. Hoje é uma festa que é uma referência. Eu levo as pessoas, mas o que eu digo, sim, mas ela em si, como atrativa, ainda não... Para atração turística, vamos dizer assim. Ela não agrega, ela por si só, ela não agrega aumento do turismo. Então, talvez o crescimento da festa. Então, a hotelaria, todo esse setor, não tem como segurar. As novidades estão aí, o mundo todo, né? E Gramado é a vocação de Gramado, não tem, né? Não, bacana. Mica, eu queria te agradecer muito, foi muito rápido, falta um monte de coisa para a gente conversar. Nem tossiu ainda. Mas assim, te agradecer demais. Né, eu agradeço, e na verdade, até a ideia no início do nosso programa era de reunir 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Só que o tempo acaba ficando curto, né? Porque uma pessoa, a gente conversa e diz, isso aí não vai ter assunto. Esses dias eu fiz uma crítica, que eu não vou falar aqui, né? Eu digo, mas o cara não deixa o Luia falar, e hoje eu fiz a mesma coisa. Não. Mas a ideia... Tem te pedido que eu não deixei tu falar. Bem que a gente traz as pessoas exatamente para isso. Aproveitar, né, de encerrar aí, nós perdemos um amigo, né, bacana, né, o Ivan, também, que ele assistia, muitas histórias ele assistia de vez em quando alguns episódios. Ele estava assistindo o programa. Isso. Então, deixar um abraço para a família. Também uma família muito tradicional aí, família Bisol, né? E deixar um abraço para toda a família dele. E agradecer, então, a todos que estão nos acompanhando aí no Histórias de Gramado. Agradecer o patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Real Wood Home Store. Uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Vertes Tadecol. E Lagueto Golden Multipropriedades, paixão em servir. Apoio Real Wood Home Store. Inovar com móveis de qualidade, conforto e sofisticação faz parte da nossa essência. Nós acreditamos na importância de valorizar suas vitórias e sabemos que cada conquista conta. A Real Wood hoje é uma home store, onde você encontra toda a linha de móveis sob medida. Nós somos especialistas em estofados de tecido. Nós temos hoje a maior coleção de estofados de couro da Serra Gaúcha. Além dos móveis, nós temos quadros, louças para mesas, peças, obras de arte para compor, toda a decoração. E agora está chegando uma coleção nova, ou seja, sempre está chegando uma coleção nova na Real Wood Home Store.